Então, Mateus capítulo 7. A parábola, meus irmãos, está nos versos 24 a 27. Né? Mas eu quero ler com vocês desde o verso 13, para a gente pegar um pouco do contexto. Lembrando que esse é o final do Sermão do Monte, onde Jesus ele vai aplicar o seu sermão. Né? Então, lembra, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é um sermão. E Jesus, ele, como o melhor pregador de todos os tempos, ele fecha o seu sermão brilhantemente. E ele fecha com essa parábola. Então eu quero ler com vocês a partir do verso 13. Todos acharam? Mateus 7, dos versos 13 até o 27, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, ou lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo de grande a sua ruína. Vamos orar? Pai, obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Palavra essa que nós temos nas nossas mãos, e nós temos o privilégio, mesmo que muitos não vejam ou não sintam assim, mas eu quero louvá-lo e adorá-lo pela oportunidade que temos de ter uma Bíblia em nossas mãos, na nossa língua, e que o Senhor esteja nos abençoando, e que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações, para que possamos, meu Deus, cumprir a Tua vontade e sermos perfeitos como o nosso Pai é perfeito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, aqui é o encerramento do Sermão do Monte. E todos nós conhecemos o Sermão do Monte. E todo o Sermão do Monte, o próprio texto aqui, vai dizer para nós que quando eles ouviram as palavras de Jesus, quando Jesus termina a exposição, eles ficam maravilhados. Eles nunca ouviram alguém pregar daquela maneira. Então Jesus, ele por inferência aqui, ele já descreveu que a entrada em seu reino
é algo que ao mesmo tempo é convidativo e difícil, ou seja, ele segue envolto de circunstâncias. Circunstâncias essas que nós podemos dizer que são favoráveis e desfavoráveis. Favoráveis porque quem entram são descritos como sendo benditos. São os possuidores do reino, eles vão entrar no reino, eles serão consolados, eles herdarão a terra, eles serão plenamente saciados. Foi assim que ele começou o Sermão da Montanha nas bem-aventuranças. Então, são fatores favoráveis seguir a Jesus. Mas ao mesmo tempo ele também apresenta o outro lado que, em certa medida, pode ser desfavorável. Porque esses que querem viver um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, eles serão perseguidos, serão insultados, caluniados, eles serão sobrecarregados com pesadas responsabilidades. E o próprio Jesus disse isso, que se a minha justiça, a sua justiça, se a minha vida e a sua não excederem muito a dos escribas e fariseus, nós estaremos no inferno. O Senhor nos chama a amar até mesmo os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, nos chama a não sermos hipócritas, mas antes nós devemos usar de um bom critério para julgar e discriminar. Nós já vimos o Sermão do Monte. Nós devemos sim julgar, mas primeiro julgar a nós mesmos, tirando a trave dos nossos olhos, porque nós temos uma facilidade de olhar para o outro, condenando e para nós com toda a misericórdia, e não é isso que Deus espera de nós. Então essas coisas são desfavoráveis no sentido de que elas são contrárias, elas chocam com a nossa tendência do homem natural. Nós não gostamos de fazer isso, e se não é pelo poder do Espírito e obediência de Deus, nós não fazemos. Então, os que entram pela porta estreita, eles não trilham um caminho triste e doloroso em relação ao auto-engano da estrada espaçosa e larga que transmite a ideia de alegria e liberdade. Como nós vimos aqui, Jesus ele encerra o sermão e quando ele vai aplicar, ele vai falar que o reino, a entrada dele é duas portas, mas uma, ela é convidativa, ela é cheia de gente, ela é alegre, ela é festa constante, ela traz essa falsa impressão que você vai ser feliz, que você tem liberdade, que você pode fazer o que você quiser e no final vai dar tudo certo. Porém, a outra porta, ela é uma porta apertada, né? Poucos são os que entram nela. E a escravidão do pecado, meus irmãos, é uma recorrente que tem mantido a ilusão de uma alegria e de uma liberdade. E nós temos que entender que esse caminho é um caminho de dúvida. O caminho da porta larga, ele é um caminho de medo, porque na verdade as pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus próprios desejos e eles não preocupam com o destino final desta estrada. Mas Jesus ele é muito claro, ele apresenta todo o seu sermão e depois ele vai dizer que o reino é semelhante a duas portas, né? Por outro lado aqui, meus irmãos, grande paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. Jesus ele explicou bem explicado no sermão e já ficou expresso que entrar pela porta e pelo caminho apertado implica em autonegação. Caminhar por essa estrada, por esse caminho, você vai ter que se desfazer do seu eu, né? Você vai ter muita dificuldade, você vai ter dores, asperezas. E Deus deixou bem claro para nós essa realidade. Porque eu e você não temos ainda a nossa natureza completamente vencida. Nós ainda temos uma natureza corrompida. Então, por mais que seja gratificante, glorioso percorrer esse caminho, que é difícil, mas nós precisamos, né, dessa dinâmica, desse processo de santificação. Porque vai chegar o dia onde nós, com o corpo totalmente glorificado, sem pecado, poderemos, de fato, viver de maneira perfeita diante de Deus.
E ele vai dizer que os poucos que entram pela porta estreita são como aqueles que Paulo afirmou lá em Coríntios, né? Eles são afligidos, porém não esmagados, perplexos, porém não desesperados. Eu gosto desse versículo. Isso aqui mostra a realidade da luta do crente. Nós estamos alegres, nós estamos bem, mas a luta ela é constante. Olha, afligidos, porém não esmagados, perplexos, porém não desesperados, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos a muitos, nada tendo, mas possuindo todas as coisas. E além dos tesouros que já possuímos desde agora, meus irmãos, eles sabem que riquezas maiores esperam. Nós sabemos que já desfrutamos de uma certa medida do reino aqui, mas a verdadeira alegria ainda nós iremos desfrutar. Paulo foi um dos maiores autores do Novo Testamento, e ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu lembro da entrevista do Dr. Russell Shedd, foi um grande teólogo missionário que veio para o Brasil. Ele contribuiu muito com a teologia no Brasil. Ele abriu uma editora, a Editora Vida Nova, Shedd Publicações, e ele morreu bem velhinho. Ele teve essa oportunidade de morrer bem velhinho, e se não me engano ele estava com câncer, e os seus últimos dias foram dias difíceis, dias de dores, e foram entrevistar ele um mês antes, ou 15, 20 dias antes dele morrer, e ele debilitado, perguntaram: doutor, e as dores? E ele, se você olhar, ele é um senhor, sabe aquele senhor que dá gosto de se ouvir, que transmite alegria, paz na voz dele? Ele: meu filho, eu não posso dizer que eu estou sofrendo. Sofrer é Cristo que sofreu na cruz por causa do meu pecado. Isso aqui vai passar. Eu estou alegre de poder participar de maneira bem pequena dos sofrimentos de Jesus. E ali, meus irmãos, nós vemos a descrição real do que Paulo está tentando dizer para nós. De alguém que entendeu o que Jesus fez, alguém que entendeu o porquê tudo isso Jesus passou. E quando Deus dá pequena porção de sofrimento e dor na vida dele, ele fala: isso não é nada, isso aqui é só uma leve, momentânea tribulação, porque daqui uns dias eu estarei com o meu Jesus. Então Jesus ele começa a ilustrar todo o seu sermão. Existem duas portas, uma é difícil, mas é prazerosa, o final é certeiro. A outra não, a outra é boa, pode entrar, ela é espaçosa, vai ter muita gente, ela vai te vender uma falsa alegria, mas tomem cuidado. E ele continua, e ainda em conexão com tudo aquilo que Jesus ensinou, ele vai nos mostrar a diferença que para nós às vezes passa desapercebido. O destino daqueles que são uma réplica do verdadeiro crente. Jesus aqui ele está mostrando para nós, dentro da igreja, dentro do seu povo, o que acontece. Ele está nos alertando que existem réplicas, existem falsos, existem aqueles que parecem, mas não são crentes verdadeiros. E ele está mostrando para nós o destino deles. Lembra, Jesus está pregando para o seu povo. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, com clareza, aquilo que a gente fala já há alguns anos, né? Crente que não trabalha, dá trabalho. O próprio Jesus ele vai mostrar para nós aqui. Então, Jesus ele vai mostrar o destino daqueles que falam e não fazem. O destino daqueles que têm uma boa comunicação, mas pouca ação. Tiago já mostrou para nós que o evangelho ele é percebido na prática. Não adianta você ter um belo discurso se você não tem uma bela prática. E Jesus está mostrando que você é um falso, você é uma réplica do que é verdadeiro. Por isso que no verso 21 ele vai dizer assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lembra? Jesus aqui ele está mostrando, ele está aplicando o sermão. Ó, eu disse isso tudo aqui,
Então observa, tem duas portas. Uma é mais fácil, a outra é mais complicada. E outra coisa, tem um falso aí, tem alguém que engana, tem alguém que parece muito, mas não é. E esses parecem tanto que eles vão me questionar no último dia: Senhor, eu? Por que não? Então, meus irmãos, Jesus está mostrando para nós aqui que quem proclama a verdade necessariamente não é um profeta da verdade. Não é porque as pessoas ensinam a verdade, pregam a verdade, eles vivem a verdade, ou é um verdadeiro crente. Porque você pode falar a verdade, pregar a verdade, mas a sua vida não está alinhada com as suas declarações. Então, se você tem um bom discurso e pouca ação ou zero ação, você é um falso crente réplica. Então nós devemos sim julgar os outros, mas antes devemos fazer um julgamento ainda mais intenso e sincero de quem? De nós mesmos. E aqui ele está mostrando, o fruto dessas pessoas vai mostrar quem são eles. O fruto que indica se um homem é digno ou não de confiança se relaciona não só com a doutrina, meus irmãos, mas com a vida. Então eu e você devemos olhar para esses crentes e não só olhar o discurso, mas olhar a vida. Porque se a vida não alinha com o discurso, você é um crente falso. É Jesus quem está te dizendo hoje. E graças a Ele por isso. Isso é sério. As pessoas vão questionar Jesus. Jesus aqui está mostrando o que vai acontecer. Ele está dando spoiler para quem não gosta do final dos tempos. Muitos naqueles dias vão chegar: Senhor, eu estou aqui esperando para receber tudo aquilo que o Senhor prometeu. Ele: não te conheço. Isaías, meus irmãos, já havia alertado: vocês me honram só com os lábios. Que discurso bonito de vocês, mas o coração de vocês estão distante de mim. Vocês vivem as leis dos homens, os mandamentos deles, porque vocês aprenderam assim, vocês gostam assim. Discurso bonito não me impressiona. O que me impressiona é uma vida que está alinhada com esse discurso. Malaquias, ele vai chamar a atenção do povo. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, cadê minha honra? E eles estavam profanando o culto, levando animais de qualquer jeito para o sacrifício. Deus está falando: vai, eu sou Deus que tenho cuidado de vocês, eu tenho carregado vocês até aqui, cadê a minha honra? Cadê a minha adoração? Cadê o meu louvor? Eu sou Deus e vocês, nada. Jesus aqui, meus irmãos, está mostrando quem são os verdadeiros, quem são de fato os salvos. E os salvos são aqueles que amam a Bíblia e andam segundo o conselho dela. Olha o que João vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observa como nós podemos fazer uma confissão verdadeira, mas uma vida falsa. Jesus aqui está dizendo: se você me ama, você vai guardar o meu mandamento. É diretamente proporcional. Você ama, você guarda, você obedece. Simples assim. João ainda continua: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Amor, meus irmãos, não é esse sentimento bonito que nós gostamos de produzir ou de receber. Não. Amor é obediência, é prática. Amor, muitas vezes, é fazer aquilo que nós não concordamos, porque nós ainda não entendemos, principalmente no reino de Deus. Existe muita coisa que Deus está quebrando o nosso coração, mas nós fazemos por obediência. E muitos têm vivido um cristianismo a seu bel prazer. O cristianismo é assim mesmo, e eu vou assim, eu faço assim, já sou crente assim há muitos anos, e é assim que eu vou fazer. Meu irmão, é auto-engano, isso aí é estrada larga.
Lembra, o seu coração é enganoso, por isso que a comunhão dos santos é um lugar onde nós exortamos e somos exortados. Caminho mais próximo possível de homens e mulheres santas que te corrigem, te exortam. Porque às vezes nós estamos caminhando a passos largos para o inferno, porque nós distanciamos das pessoas. E nós gostamos de envolver com pessoas que pensam como a gente, porque ali nós não somos repreendidos, nós não somos alertados, e ali a gente está tranquilo, porque você está no espaçoso, largo caminho que leva ao inferno. E observa agora que Jesus ele nos dá esse spoiler, né? Que muitos dirão. Meus irmãos, a salvação ela é um produto de uma confissão verbal junto com a mudança de coração. Você dizer que crê em Jesus, mas isso não reverbera em ação, não é crer em Jesus. Se confessares tua boca, se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus irmãos, imagina no dia do juízo, eu e você estaremos lá, você vai ver essa cena, as pessoas estarão diante de Jesus, e muitos aqueles que já morreram, e viveram uma vida no engano, e eles vão ressuscitar. Imagina essas pessoas, Senhor, o que aconteceu? Eu já desfruto de uma eternidade longe do Senhor, mas por quê? E eles vão questionar, Senhor, eu fiz tanta coisa, fizemos isso, fizemos aquilo, como que nós recebemos isso? Senhor, eu estava na igreja, eu quase não perdia culto, quando eu lembrava eu lia a Bíblia, quando eu lembrava eu dava até um testemunho, quando eu lembrava eu parecia que eu era crente, nos aniversários da família, eles me pediam até para orar. O que aconteceu, Senhor, que eu não estou entendendo? Tem alguma coisa errada? Muitas pessoas, meus irmãos, estão dentro da igreja produzindo o seu próprio ministério, o seu próprio reino, vivendo o que eles acham e não o que Jesus espera e ordena. E eu quero com isso que você aprenda a olhar o orgulho do seu coração, porque eu e você, nós temos muita coisa ainda dentro da igreja, do cristianismo, da Bíblia, que eu e você achamos que mesmo que nós estamos sendo instruídos, não, eu não concordo com isso. E a gente vai vivendo assim, meus irmãos, isso é dureza de coração, isso é falta de um coração arrependido, isso é um sinal de talvez um coração não regenerado. Nós somos ovelhas quando são repreendidas abaixam a cabeça. Nós temos que aprender a dizer, eu penso assim, mas o que Deus pensa? Senhor, então conforma a minha vontade à sua. Quebranta o meu coração, porque o Senhor é que está certo, eu sempre estarei errado, simples assim. O problema é que a gente parte do pressuposto que nós estamos certos e a Bíblia tem que conformar a nossa vontade, não é assim. Meus irmãos, existe o falso crente, o falso profeta, isso é realidade. Olha o que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meus irmãos, prestem atenção. Muitas pessoas na internet, que têm muitos seguidores, que fazem culto, estão lá só para arrancar o couro das ovelhas. Não pregam arrependimento, não pregam Jesus que salva. Não fala de inferno, não fala de arrependimento de pecado. Meus irmãos, prestem atenção naquilo que vocês têm ouvido. Se um pregador pregou e você se sentiu tão bem com a pregação, tem alguma coisa errada. Talvez ele não é um verdadeiro profeta. Porque a Bíblia nos chama constantemente de Gênesis a Apocalipse ao arrependimento, ao conserto, a quebrar o nosso orgulho, a cumprir a vontade, e muitos de nós temos feito exatamente o oposto, querendo cumprir a nossa própria vontade. Judas, meus irmãos, ele realizou milagre. Judas era um discípulo, Judas ele fez tudo que todos os outros discípulos fizeram, profetizou. Está cheio de profeta na internet, cheio de gente, para com isso, pelo amor de Deus. Corre de gente que ora, corre. Você quer oração, chama os presbíteros da igreja.
chama o pastor da igreja, chama as pessoas sérias da igreja. Para de ficar encabulado com essas coisas. A Bíblia é clara. O inimigo, o diabo produz todas essas coisas. O diabo conhece a Bíblia melhor do que nós. Para com isso. Isso é perigoso. Essas pessoas podem produzir um falso evangelho, um falso milagre. O final é terrível. O Stott, comentando isso, ele vai dizer assim, a profissão de fé deles foi verbal e não moral. Era uma confissão de lábios, não de vida. Chamaram Jesus Senhor, Senhor, mas jamais se submeteram ao seu senhorio, nem obedeceram à vontade do Pai Celeste. Meus irmãos, nós temos que fazer uma pergunta todos os dias para nós mesmos e para as pessoas que nos amam, que andam bem perto de nós. Eu pareço com Cristo? Você tem visto em minha vida um processo de santificação? Você tem visto em minha vida um processo de reconhecer o meu pecado e mudança? E nós, meus irmãos, nesse aspecto eu vou incluir todo mundo, até eu. Nós, infelizmente, não gostamos de embates. Isso é pecado. Nós precisamos de corrigir. Nós não gostamos de exortar ninguém, porque nós queremos que as pessoas gostem da gente. E Jesus deixou bem claro. Por isso que ele falou assim, aqueles que querem viver piedosamente, esses serão excluídos. Esses não terão muitos amigos. Por isso que eu falava isso no seminário. Alguém falava, fulano vai vir aqui, todo mundo gosta dele. Eu falava, ixi, gente que todo mundo gosta, tem um problema. Gente que todo mundo gosta, tem um problema, meu irmão. Porque gente que todo mundo gosta, para todo mundo gostar dele, ele tem que falar tudo ou concordar com tudo que as pessoas fazem. É assim. Nós temos que tomar muito cuidado. Os que vão entrar no céu são aqueles que obedecem, aqueles que fazem a vontade do Pai, da Bíblia. Olha o que João vai dizer lá na primeira carta dele. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos ou andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha aqui, não estava nem escrito aqui, mas olha um dos aspectos do verdadeiro crente. Se, porém, andarmos na luz, como o Filho, como Ele está na luz, mantemos comunhão com quem? Uns com os outros. Tem que gostar de igreja, meu irmão. Um dos aspectos aqui do regenerado, ele ama os crentes complicados que nós somos. Ele ama os hipócritas que nós somos. Porque nós também somos assim. Amar a igreja do Senhor é amar a Cristo. Então, repense os seus valores de achar que, não, eu posso viver um cristianismo à par. Não, eu não quero comunhão, eu vou chegar no café só na hora do culto. Não, eu não vou para o jantar da igreja, eu não vou para a resenha da igreja. Eu não gosto de vucu-vucu, eu gosto de um cristianismo solo. Isso não existe. Você tem que aprender a amar aquele crente difícil, que você é também. Porque nós sabemos, meus irmãos, intimidade é problema. A gente gosta de manter uma aparência agradável das pessoas, e quando a gente chega perto, a gente conhece as mazelas. E quando a gente chega perto, a gente vai ter que exortar, a gente vai perder aquela visão de crente bacana, de homem de Deus, mulher de Deus, e aí a gente não gosta. A gente tem que aprender. Jesus está aplicando aqui tudo aquilo que Ele ensinou. Essa é uma realidade. É por isso, meus irmãos, que dos versos aqui do 24 ao 27, ele vai contar essa parábola. Então isso tudo aqui era para a gente terminar na parábola. Então Jesus agora ele termina o sermão e ele conta uma parábola que é conhecida. E muito conhecida por causa do contexto. Todo mundo aqui vê construção, alguns aqui mexem com construção. E Jesus aqui mantém o seu ensino dando sugestões. E te dão duas opções
mas só uma que é verdadeira. Tem a porta, tem a estrada, e agora ele vai mostrar quem é sábio e quem é insensato, quem é tolo. Ele vai colocar para nós aqui 2 construtores, 2 casas, 2 fundamentos. E também vai falar das circunstâncias da vida que vem sobre essa casa: chuva, vento e inundação. E ele vai dizer assim: uma casa ficará de pé e permanecerá inabalável diante de tempestades. A outra vai desabar. A outra será grande ruína. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele mostrou o destino daqueles que falam e não fazem. Vão para o inferno. Daqueles que têm boa verbalização, mas nenhuma ação. É por isso, meus irmãos, talvez nem todos aqui tenham essa mesma sensação, mas eu que falo muito, né? Eu que falo muito, se você quiser companhia para viagem, eu estava até brincando com o pastor Gilmar no acampamento, né? O pastor Gilmar falou assim que eu e o Dino, ele falou: viajar com vocês dois, eu pulo do carro em movimento. Aí eu até brinquei com ele, falei: mas quando você for viajar, você prefere levar eu e o Dino do que o pastor Robson? Aí ele: não, é verdade. Porque se o pastor Robson viajar comigo, nós viajamos 3.000 quilômetros e ele só fala bom dia e boa tarde. Eu falei: então nós somos mais legal. Só que o problema, meus irmãos, dessa minha personalidade, a gente fala muito o que não deve. É assim, infelizmente, a gente vai corrigindo. A gente vai corrigindo na caminhada. E às vezes eu prego, eu ensino coisas, e depois eu continuo estudando e falo: ixi, isso aqui está errado, eu preciso de me arrepender. E, e eu tenho orado para que Deus me dê um coração ensinável, sábio. Porque eu sei que muitas pessoas, dentre nós aqui, não querem assumir um compromisso diante de Deus, de responsabilidade dentro do reino, porque julgam-se tão orgulhosas e ninguém pode descobrir os seus erros. Meu irmão, você é um pecador. E eu sei disso. E eu sei não é porque eu conheço a vida, não, é porque a Bíblia fala. Você é o pior dos piores, como eu. E às vezes você não quer se envolver no reino porque: mas eu não quero largar os meus pecados domésticos. Porque se eu pregar isso aqui, eu vou ter que ser um mentiroso ou um convertido. E ser mentiroso é mais fácil. Claro que é mais fácil. Não exige nada de ninguém. Então, Jesus está dizendo que esses mentirosos que gostam só de viver de aparência, o destino deles é a eternidade no inferno, meus irmãos. Jesus aqui chamou esses construtores de prudente, de sábio e de insensato. Só existe 2 caminhos, 2 portas, 2 caminhos e 2 tipos de pessoas: o insensato e o sensato, o sábio e o tolo. Quem que é o sensato? Quem que é o prudente? É aquele que domingo após domingo, quinta após quinta, ouve a pregação e constrói a sua vida sobre ela. A palavra de Deus é o alicerce. Opa, tenho que tirar, tenho que colocar, tenho que reforçar, tenho que me arrepender, tenho que dar 2 passos para trás, tenho que dar 2 pulos para frente. Eu tenho que me organizar. Aqui eu estou errado, aqui eu estou muito errado. Aqui eu nem sabia que eu estava errado. O sábio é esse, é o coração ensinável, que diz: eu estou errado, eu me arrependo. O insensato é diferente. O insensato é aquele que continua ouvindo e continua vivendo do mesmo jeito. Ele constrói a sua vida nos seus próprios alicerces. Meus irmãos, Jesus vai dizer: a tempestade vai vir. A parábola que Jesus conta não é assim: e se a tempestade vir? Não. A tempestade vai vir. Ela vai vir. E qual que vai ser o problema? O prudente, o sábio, é aquele que ouve e faz a vontade do Pai. O prudente é aquele que está preocupado com o alicerce da sua vida. É aquele que semana após semana, leitura após leitura, devocional, meditação, ele ouve as Escrituras e conserta os alicerces da sua vida. E continua construindo a sua vida baseado naquilo que a Bíblia diz. Lembra, Jesus aqui, ele não está falando do ímpio e do crente. Lembra? Jesus aqui está falando
das que estão dentro da igreja, aqueles que ouvem as minhas palavras. A gente gosta de achar que nós somos a gente está igual o povo de Israel, né? Não, o templo está aqui, enquanto tiver templo, inimigo nenhum nos destrói. Nós somos o povo da aliança, nós somos filhos de Abraão, nós temos o céu garantido. E às vezes nós vemos essas exortações aqui, a gente acha, mas os ímpios não estão aqui. Não! Jesus está falando assim, aqueles que ouvem, aqueles que sabem, aqueles falsos estão em nosso meio. Se Jesus, ele tivesse intenção de que isso que fosse pregado diretamente para os ímpios, ele não teria se revelado de maneira especial para a igreja nas Escrituras. Por isso que a nossa responsabilidade é pregar o Evangelho. Nós sim evangelizamos e contando as boas novas. Vocês são assim, o final de vocês é assim, mas existe um Deus que fez isso, e se você crer nele, você muda a situação. Então lembra, aqueles que ouvem, Jesus está falando para a igreja. Meus irmãos, a vida das pessoas é muito parecida. Se você falar para mim assim, quem que você acha que vai para o céu aqui? Pouquíssimas pessoas eu diria que não são salvas aqui. Porque a nossa vida é praticamente igual, a nossa confissão é praticamente igual, mas os alicerces, o coração, Deus conhece e esses são diferentes. É por isso que um coração transformado, um alicerce bem preparado, ele automaticamente ele aparece. Porque o nosso coração ele é visto aonde? Quando a gente conversa, quando a gente faz. Então nosso coração não está oculto. Mas a nossa vida pode parecer muito. E parece, por isso que ele está alertando com os falsos crentes. Tem um milagre que é falso, tem um evangelho que é falso, tem um crente que parece, tudo parece. Mas o coração ele é diferente. E eu e você precisamos de entender isso. Jesus aqui ele está mostrando para nós que nenhum conhecimento intelectual, nenhuma profissão de fé verbal, embora sejam essenciais em si mesmo, pode substituir a obediência. Por isso, meus irmãos, que pela sua vida, nós podemos dizer, com quase certeza, que tem muitos no mundo aí que se dizem crentes e não são crentes. Não é o que você fala, é como você vive, é o que você faz. E existem algumas características que são marcantes no verdadeiro crente. Dizer que é crente, dizer que ora, que lê a Bíblia, dizer que até ora em línguas, realiza milagres e até profetiza, meus irmãos, isso não é obedecer a palavra. É só falso crente. É construir sua casa sem alicerce. É construir sua casa fragilmente, porque a tempestade virá. João escreve o Evangelho para provar que Jesus é Deus. João escreve a primeira carta para mostrar quem é crente e quem não é. Então olha o que João está escrevendo para ensinar a igreja a detectar quem que é crente e quem que não é. Ele vai dizer assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quem que é a verdade? Quem disse, eu sou o caminho, eu sou a... Então aquele que diz e não obedece, não conhece a Cristo de fato e de verdade. Por isso que Tiago vai falar para nós, tornai-vos praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meus irmãos, lembra que seu coração é extremamente enganoso. Seu coração te engana, muito enganado. Então, meus irmãos, nossa filiação, portanto, coloca sobre nós a séria responsabilidade
de garantir que aquilo que sabemos e dizemos está sendo traduzido no que fazemos. É uma responsabilidade. Lembra, nós viemos ao culto, nós damos o nosso tempo, nós damos os dons, nós oferecemos tudo que nós temos, não por uma obrigação. Porque se você tem feito isso, o seu cristianismo é por obras. Jesus te dá e você troca. Não. Nós estamos aqui hoje, nós reconhecemos quem nós éramos. Então, vir à igreja, ler a palavra, ouvir a Jesus, orar, estar em comunhão com os crentes e santificar a nossa vida é uma resposta amorosa, alegre, diante de tudo que Deus fez por nós. Quando nós entendemos de onde Deus nos tirou, quem nós éramos, não tem como você não responder de maneira alegre, fiel e se santificando. E por mais que seja difícil e é um peso, porque nós estamos matando a nossa natureza que ainda nós não perdemos, mas nós podemos dizer que essa nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara ao eterno peso de glória que será revelado em nós. Peça para que Deus desenvolva no seu coração uma alegria de culto, uma alegria de ler, uma sede de conhecer a Deus, porque essa é uma característica do crente. Se você não tem isso, peça a Deus, fala: Deus, tenha misericórdia de mim, eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de ler, eu não gosto de fazer um tanto de coisa. Deus, o seu Espírito habita e mora em mim, produz isso em mim, e vai, meu irmão, para a ação. O verdadeiro cristianismo, ele reverbera em ação. Jesus nos mostrou, meus irmãos, aqui que a prudência está em escolher o caminho estreito, andando em obediência, pois em nossa vida sempre virá tempestade, mas a nossa casa nunca irá desabar, sendo Jesus Cristo o alicerce. Então Jesus conta essa parábola simples para nós, para mostrar quem é sábio, prudente e quem é um tolo. E o final desses tolos são destino eterno longe de Jesus. Então eu quero que você levante agora, eu quero que você responda essa pergunta para você. Você tem construído a sua casa de maneira sensata? Você tem sido obediente ou você tem sido um tolo? Você tem vivido um cristianismo verdadeiro, que a sua confissão ela é demonstrada na vida, ou você só é mais um